A popularidade do Spotify é inegável e a grande maioria de nós tem esse verdinho instalado em nossos celulares. É quase igual ao outro verdinho chamado WhatsApp, do qual nós brasileiros não conseguimos ficar sem. Mas mesmo sendo o líder mundial no mercado de streaming de música, o Spotify tem um problema sério e diferente do WhatsApp. Ele nunca conseguiu ser lucrativo. Isso é ainda mais curioso quando pensamos na mudança que a empresa causou na indústria musical e no jeito que ouvimos música hoje. Mesmo com uma receita anual que passa dos 10 bilhões de euros, o Spotify continua no prejuízo, somando perdas que ultrapassa os 4 bilhões desde que começou. E aí que surge a pergunta: então por que, mesmo com muitos assinantes pagantes e presença global, o Spotify parece não conseguir gerar lucro? O Spotify surgiu em 2006, numa época em que a internet estava em alta e a indústria musical enfrentava desafios com a pirataria. A Apple foi uma das precursoras dessa revolução musical. Em 2001, lançou o iTunes, um simples reprodutor de música para computadores Mac, onde os fãs podiam adquirir suas músicas favoritas por 99 centavos, além de álbuns completos. Nesse mesmo período, a Apple também nos presenteou com o iPod, um dispositivo portátil de música que cabia literalmente na palma da mão. Contudo, essa transição teve seu preço. À medida que a música migrava dos discos para os arquivos digitais, a pirataria também crescia. Os downloads ilegais aumentaram, impactando significativamente os lucros e prejudicando gravadoras e, principalmente, os artistas. Foi aí que entrou em cena o Spotify. Os empreendedores suecos Daniel Ek e Martin Lorentzon fundaram a empresa para resolver esse dilema, tornando o acesso à música fácil e acessível para os consumidores. Os fundadores inovaram ao introduzir um novo modelo de negócios para o conteúdo musical. Apresentaram um modelo com serviços gratuitos e pagos, e mesmo com outros serviços de música disponíveis, nada se comparava à proposta do Spotify. Ao invés de pagar por cada música no iTunes ou recorrer a downloads ilegais, expondo os computadores a vírus, o Spotify ofereceu uma comodidade que os consumidores nem sabiam que desejavam: música ilimitada com segurança e sem pagamentos adicionais. Esse modelo tornou-se tão popular que outras empresas o adotaram, inclusive a gigante Netflix, que implementou um modelo semelhante um ano depois, mas para filmes e séries. Dessa forma, o Spotify consolidou-se como a plataforma líder em streaming de música e, em certa medida, ainda mantém essa posição. Mas apesar de tudo isso, a plataforma enfrenta desafios para se manter, e para entender o porquê, é necessário analisar seu modelo de negócios. Por que o Spotify apresenta prejuízo? A raiz dos desafios financeiros do Spotify é evidente quando examinamos suas finanças. As elevadas taxas de royalties pagas, aos detentores dos direitos autorais das músicas que disponibiliza. A coisa complica mais quando a gente vê que quase 2/3 de cada dólar, ou seja, 67 centavos que entra, vão direto para as mãos dos detentores dos direitos autorais. Aí sobra só 1/3 para cobrir o resto, tipo pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, administração, despesas gerais, impostos e outras pendengas. E aqui começam os problemas. Essa parcela de receita não é suficiente para cobrir os custos operacionais, muito menos para gerar lucro. E aqui, a questão central não é apenas porque o Spotify está registrando prejuízo, mas sim porque precisa destinar uma parte substancial de sua receita aos detentores dos direitos autorais. Mesmo sendo o rei do pedaço no streaming de música, com 30% do mercado na mão, a plataforma não consegue, na teoria, pechinchar taxas de royalties mais em conta. Isso porque esbarra no tal oligopólio poderoso, formado pelas grandes três: Universal Music Group, Sony Music e Warner Music Group. Essas gigantes controlam 70% do mercado de gravação e 60% do de publicação de música. E o Spotify depende delas para licenciar a maioria das músicas que a galera quer ouvir. Sem essas licenças, milhões de músicas somem do mapa, e os clientes correm para os concorrentes. A necessidade de manter essas licenças coloca o Spotify em desvantagem, forçando-o a destinar uma parte significativa de sua receita a essas grandes gravadoras,
tornando desafiadora a obtenção de lucros substanciais. Hoje em dia, se você tem uma música na cabeça, basta digitar algumas palavras no seu app de música favorito para encontrá-la. Essa facilidade é ótima para os consumidores, mas é péssima para as empresas, pois essa padronização de oferta e preços parecidos é um problema, por dois motivos. Primeiro, porque gera uma competição baseada principalmente no preço, e segundo, porque não existe diferença no modo de operar, e a ausência de diferenciação de produtos faz com que a receita e o lucro diminuam. Em resumo, num mundão em que a competição se resume muito a preço, a indústria do streaming de música está na corda bamba. Mas aí vocês devem estar se perguntando, então como as outras gigantes que fazem concorrência com o Spotify não estão enfrentando a mesma situação? A resposta é simples, elas lucram com outros produtos. Gigantes como Apple, Google e Amazon usam seus serviços de streaming como isca, amarrando tudo com outros produtos para ganhar dinheiro de verdade. Por exemplo, a Apple oferece o pacote Apple One, que reúne iCloud, Apple TV, Apple Arcade e Apple Music por um preço menor. Isso cria uma situação vantajosa para os clientes e aumenta a fidelidade deles ao ecossistema Apple. O mesmo princípio vale para o Google e a Amazon, que combinam serviços para criar ofertas mais interessantes e impulsionar seus ecossistemas. O Spotify, por sua vez, não tem produtos próprios para juntar ao streaming de música, limitando suas formas de ganhar dinheiro. Enquanto faz parcerias com outras empresas para ofertas conjuntas, os lucros são divididos, tornando-os menos lucrativos. E já que citamos a Netflix anteriormente, precisamos esclarecer uma coisa. Os dois são parecidos, mas o contexto da história é totalmente diferente. Muitos enxergam o Spotify como o Netflix da música e acreditam que a fórmula de sucesso da plataforma de filmes e séries poderia ser replicada para tornar o Spotify lucrativo. Mas a verdade é outra. Seus mercados de streaming e o tipo de conteúdo que transmitem mostram por que o Spotify enfrenta problemas financeiros, enquanto a Netflix prospera. Quando a Netflix iniciou seu serviço de streaming, enfrentou desafios semelhantes aos atuais do Spotify. Dependia fortemente de licenças para conteúdo de estúdios de TV e cinema, acarretando altos custos de licenciamento. A virada ocorreu com os Netflix Originals, produções próprias que dispensam licenças externas, impulsionando os lucros, como por exemplo a série Stranger Things. Dessa forma, em 2022, mais da metade da biblioteca da Netflix era de produções originais, e isso reduziu as taxas de licenciamento para apenas 24% da receita de streaming, em comparação com 64% em 2012. O Spotify busca ter os direitos de suas músicas, similar aos Netflix Originals, para diminuir as taxas de royalties. No entanto, as gravadoras impuseram limitações nos contratos, privando o Spotify de possuir conteúdo. Ou seja, na indústria musical, dominada por 3 grandes gravadoras com 70% do mercado, é difícil para o Spotify negociar e adquirir conteúdo, ao contrário da Netflix, que lida com um setor cinematográfico mais fragmentado. O Spotify, em sua busca por margens mais favoráveis, adotou uma estratégia ousada em 2019, transformando-se de uma plataforma exclusivamente musical para uma plataforma de áudio, incluindo podcasts. Este movimento visava não apenas diversificar a oferta, mas também escapar do controle das grandes gravadoras e buscar taxas de licenciamento mais vantajosas, investindo mais de $1 bilhão em aquisições e acordos exclusivos com personalidades como Kim Kardashian, Príncipe Harry e Meghan Markle e os Obamas. O Spotify alimentou grandes expectativas nos podcasts como um impulsionador de lucros. Contudo, os resultados financeiros lançam sombras sobre essas expectativas. Embora os podcasts tenham aumentado o tempo total de streaming, compensando a diminuição no tempo dedicado à música, a lucratividade esperada ainda não se materializou.
Os dados financeiros do primeiro semestre de 2022 revelaram um prejuízo ainda maior do que no mesmo período de 2022, contrariando as projeções de melhoria. As margens bruta, operacional e de lucro líquido também apresentaram quedas, sugerindo que os podcasts podem não ter sido tão lucrativos quanto o Spotify antecipava. O dilema persiste. Será que a aposta nos podcasts será a melodia lucrativa que o Spotify espera, ou haverá ajustes necessários para harmonizar essa nova nota em sua busca por lucros? Apesar do discurso voltado para o crescimento, desvendar o mistério dos lucros consideráveis permanece como um desafio para o Spotify. No universo do streaming musical, onde as gravadoras formam um oligopólio e os podcasts ainda não entregaram os resultados esperados, a empresa continua a adotar o crescimento como estratégia principal. Entretanto, quando a noite cai, o que realmente importa são os lucros líquidos. A verdade é que o streaming de música, com suas taxas de royalties elevadas, parece ser uma trilha difícil de render frutos substanciais. Os podcasts, apesar de todo o burburinho, ainda não trouxeram os resultados esperados. Para ganhar tempo e desviar a atenção do vermelho nas finanças, a estratégia do Spotify é manter o mantra do crescimento. Contudo, a trilha até os lucros consideráveis é tão sinuosa quanto uma playlist repleta de surpresas. A empresa, ao destacar o crescimento, está lançando a isca, enquanto procura o anzol certo. O aumento recente de preços do Spotify em julho de 2023, um ato raro em mais de uma década, foi o primeiro passo respondendo aos movimentos da Apple Music e Amazon Music. Enquanto a busca por uma melodia lucrativa continua, a paciência dos investidores pode terminar, e a possibilidade de uma venda para gigantes da tecnologia pode ser o próximo passo. O tempo está passando, e o desafio dos lucros persiste para o Spotify. Uma certeza é que, cedo ou tarde, todo mundo precisará se adaptar e mudar seus modelos de negócios, porque o dinheiro não é ilimitado e os prejuízos não se sustentarão por tempo indeterminado. E a falência do R-Deal nos mostrou isso da pior forma possível. A outra certeza é, quando o modelo mudar, não será para melhor.